Então, para a gente retomar o nosso estudo aqui, vamos dar início com essa revisão sobre as CPUs, né? Então, eu queria retomar aqui, deixa eu só abrir a apresentação. Está aparecendo para vocês a tela inicial? Sim. Certo. Obrigado. Então vamos lá. A ideia aqui dessa revisão é a gente retomar alguns conceitos para fixar, tá? Tudo que eu vou mostrar a gente já falou de alguma forma, ou rapidamente ou mais detalhado. E eu também montei algumas ilustrações que vão facilitar a compreensão. Então, para a gente começar, eu peguei uma definição de orçamento do SINAP, que a gente já tinha falado de uma definição mais genérica, vamos dizer assim. Então, eu queria trazer essa definição de orçamento que o SINAP trabalha. Ele define o orçamento como a identificação, descrição, quantificação, análise e valoração. Lembrando que valoração nesse contexto é atribuir valores, calcular valores, de mão de obra, equipamento, materiais, custos financeiros, custo administrativo, os impostos, riscos envolvidos na obra e margem de lucro desejada para adequação prevista do preço final de um empreendimento. Então ele vai dar uma definição mais específica para orçamento dentro da perspectiva de obra de construção civil. Quem quiser consultar mais, está lá naquele material do SINAP sobre o caderno de metodologias e definições, que eu disse que é um material muito bom e recomendo a leitura, né, o estudo de alguns pontos, que ele é bem detalhado. E aí a gente também falou um pouco sobre o que a gente calcula no orçamento. Então é importante para a gente, antes de continuar, definir algumas diferenças. O que é custo, o que é despesa e o que é bonificação dentro de uma obra. Para tudo isso, para chegar no preço final. Então tem diferença. O preço do valor. O que é o preço de um produto, por exemplo? O preço é aquele valor que a gente paga Vamos pegar o exemplo, o preço de um bolo, pegando o exemplo da nossa CPU. O preço final é aquilo que a gente paga na padaria, no supermercado para comprar. O custo é o que foi gasto de recurso para produzir. Então, no preço final tem os valores dos custos envolvidos e o lucro, outras despesas que estiverem envolvidas para chegar no preço. Então, o SINAP ele traz essa definição também de Baeto de 2012. Ele trabalha aqui, então, é a previsão de custos considerada a remuneração do construtor para a oferta de um preço onde, lembrando, orçamento para ele é a previsão de custos considerada ainda uma remuneração da empresa construtora para chegar no preço final, onde o custo, como eu comentei nessa definição, é tudo aquilo que onera o construtor, ou seja, que representa todo o gasto envolvido na produção, insumos, assim como a infraestrutura necessária. E aí os custos eles são divididos em diretos e indiretos. Daqui no próximo slide tem uma tabelinha que ajuda a gente a fixar isso. E o preço final o preço é o valor final pago ao contratado pelo contratante, ou seja, o preço que o comprador, o dono da obra ou a pessoa que compra a casa, paga para o construtor. Então, ele é o custo que o construtor teve de tudo, mais um lucro acrescido e as despesas indiretas. Essa parte final de lucro e despesas indiretas estão vinculadas ao BDI. Então, a gente tem que lembrar que preço final é o valor do imóvel em que uma imobiliária ou a própria construtora oferece para vender para as pessoas, e custo é aquilo que se gastou efetivamente para construir. Então, a diferença desses valores são as despesas e o lucro da empresa, né? O que a gente vai começar a trabalhar agora é calcular o custo da obra, ou seja, aqueles itens que são efetivamente construídos para depois chegar num preço final de venda. Então, essa tabelinha que também é daquela material do SINAP, ele fala sobre o que forma o preço. Ele dá o preço aqui em cima detalhado. Preço vai ser
a soma dos custos, e aí ele separa em custo direto e indireto. Lembrando que eu falei que os custos diretos a gente agrupa em 3 classes principais, que são os materiais, a mão de obra e os equipamentos. Aqui ele ainda detalha ferramentas, EPIs e outros, mas dentro das composições do SINAP, as ferramentas, EPIs e outros detalhes, eles estão inseridos dentro das composições que depois se classifica entre esses 3 grupos principais. E os custos indiretos são então a equipe e recursos humanos da gestão técnica, como os técnicos e técnicos de edificações, a equipe de engenharia, segurança do trabalho, o recurso humano administrativo que trabalha na obra, então que vai fazer o administrador, a pessoa do auxiliar de administração, até mesmo, por exemplo, vigilância, manutenção do canteiro, limpeza, água, alimentação, veículos, mobilização. O que é mobilização? É quando é aquele custo que a empresa tem para iniciar a obra num determinado local. Exemplo, a gente tem que mobilizar os equipamentos para ir fazer uma obra lá em Fordlândia, por exemplo. Lembrei de Fordlândia que foi um tema que eu assisti uma palestra ontem numa aula da professora Lucimara. Para chegar em Fordlândia, a gente tem um custo de mobilização, transportar as coisas. Então, ele é um custo que é indireto, mas ele é um custo envolvido nessa classificação. E outras coisas. Então, custos que podem ser... Para a gente entender o que é custo direto, é aquilo que efetivamente será despendido para produzir uma coisa que vai ficar fixa na obra. Como a gente pudesse falar assim, algo que vai ser visível na obra. E os custos ainda indiretos, tudo aquilo que precisa para que aquelas coisas sejam construídas, mas que não vão ficar ali visíveis. Então, vamos dizer, as equipes que estão por trás de administração e gestão, veículos para transporte, essa mobilização, né? Então, somado ao custo, vem as despesas e a bonificação. As despesas classificam em 2 grupos, que eu vou mostrar daqui a pouco, uma tabelinha de BDI, um exemplo geral. Então, são os tributos. O que são os tributos? Os impostos, né? Então, tem COFINS, PIS, ISS. E quando a gente trabalha com aquele sistema desonerado, que eu falei que entra o INSS no BDI, entraria também o INSS. Quando não é desonerado, que é o que a gente vai trabalhar, aí o INSS não entra no BDI. O risco envolvido seria um risco que a empresa corre de ter problema, de a obra não ser concluída, e ela ter que arcar com algumas despesas. Então, é um valor que é adicionado para que a empresa possa garantir uma segurança envolvida nesse risco. A administração central é aquele custo para o canteiro, aliás, para o escritório central da empresa, né? E tem aqui as despesas também, despesas financeiras. O que seria despesas financeiras? São aqueles custos relacionados a juros ou correções que a empresa construtora tem entre o tempo que ela compra o material e o tempo que ela recebe. Ela vai ter juros envolvidos, ela pode atrasar com o pagamento por demorar a receber. Então, são valores relacionados a operações financeiras. E por isso que o BDI ele chama bonificação, que é lucro, então tem uma parte para o lucro, e despesas indiretas. Então, no preço final tem que considerar todos os custos diretos e indiretos, mais as despesas indiretas, mais a bonificação, que é o lucro. Somando tudo isso, eu vou ter um preço final, que é o que o comprador vai pagar, o morador vai pagar para poder morar naquela obra, né? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo acompanhar? Vou perguntar por causa do... Deixa eu mudar minha tela aqui, verificar como é que está aqui. Alguém pode dar um ok? Estamos aqui um pouquinho já certo? Está tudo certo aqui. Obrigado. Então, continuando. Então, aqui nessa tela tem uma demonstração da composição de um BDI desonerado. Lembrando que a gente não vai trabalhar com desonerado, mas eu queria mostrar isso porque é de uma obra que recentemente eu participei da fiscalização lá em Conceição do Araguaia, no campus que eu estava, que é o anexo do campus de lá, que chama CEAGRO. É o Centro Experimental Agroecológico do Araguaia. Ele é um anexo do campus onde deve funcionar os cursos da área de agrários e tem uma área ampla. Então teve uma obra de conclusão com prédio administrativo, restaurante, banheiro, quadra de esportes, coisa que a gente, por exemplo, tem no nosso campus, lá é separado da sede principal. E aí essa é o BDI de lá, então aqui ele separa em 3 classes, né?
é a bonificação, o lucro da empresa, então o lucro máximo, de acordo com os acordos do TCU. Quem que é o TCU? O Tribunal de Contas da União. Ele lança documentos periodicamente falando quais são os lucros que devem ser adotados pelos órgãos públicos. E tem uma taxa, uma faixa, aliás. Geralmente, por exemplo, para obras dessa ordem, ele varia, se não me falha a memória, de 5% a 7%. Aqui foi usado o máximo. 7% é o lucro que a empresa vai adicionar em cima dos custos para considerar ele. As despesas indiretas são, então, como eu comentei agora há pouco, seguro e garantia. Então, esse termo nem estava na tela anterior, mas ele é um seguro que a empresa faz para poder garantir, caso tenha algum acidente, algum imprevisto que vá, para não causar, para ela não ter prejuízo e não causar tanto prejuízo para o contratante, ela contrata seguro e tem uma despesa, tem um valor, né, que é considerado despesa, que ela vai ter que pagar esse seguro. O risco envolvido, como eu disse, seria uma forma de resguardar caso tenha algum problema, ela recebe um valor a mais. As despesas financeiras e administração central, que é 3,5%. Vejo que esses valores são menores, eu tenho 3,5% aqui para a administração central. E aí vem os tributos, que olha, é um valor considerável, 3,5% somando COFINS, PIS e ISS, que aí tem relação impostos federais e municipais. E aqui, como ele é desonerado, ou seja, entra no BDI, o INSS, é 4,5%. Até corrigindo o que eu comentei na aula passada, que é 2%, o 2% depende do tipo da obra. Tem obras que é 2%, porque é um volume muito maior. Obras de edificações costuma-se usar 4,5%. Então, se a gente usar o não desonerado, que é o que nós estamos usando, esse 4,5% sai daqui e o custo da mão de obra tem um acréscimo, porque lá vai ter inserido o INSS. Então, aqui, por exemplo, para chegar a 30,77%. Se não tivesse aqui, ele ficaria se nós tivéssemos um não desonerado, ele seria 30,77 menos 4,5, 26,27%. Então, veja que o que eu comentei que ele varia de 25% a 30% em média para obras, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, para fixar, no preço final a gente tem que considerar todos os custos diretos e indiretos, mais as despesas indiretas e a bonificação, que é o lucro da empresa. Tá? Até aqui alguma pergunta, gente? A gente que determina a bonificação é o BDI? Não necessariamente, né? Nós temos nós enquanto contratante, boa pergunta, enquanto contratante, vamos dizer assim, enquanto a empresa, vamos pensar que você seja a responsável pelo orçamento de um órgão público. Você tem algumas faixas que você pode escolher. Então, por exemplo, o lucro, ele tem uma faixa de 5% a 7% para obras dessa categoria. Então, você poderia botar 5%, 6% ou 7%, como foi adotado aqui. Mas não pode extrapolar, nem botar menos, nem botar mais que isso. Então, esse seria o único item que a gente tem como, vamos dizer, tem a opção de alterar. Os demais, eles são fixos, porque são definidos pela região que a gente está. Por exemplo, os tributos, eles dependem do Estado e do município e dos tributos federais. Então, o ISS, por exemplo, que é o Imposto sobre Serviços, que ele é municipal, depende de quanto o município pratica. Tem município que pratica 3%, tem município que pratica 2%. Nós, por exemplo, esse que foi usado aqui, naquela obra em Conceição do Araguaia, foi usado 5%. Então, a gente tem uma pequena opção de alteração, mas, a grosso modo, nós devemos seguir o que o TCU determina, que é o Tribunal de Contas da União, que é quem determina os valores gerais que devem ser seguidos para a obra. Mas nós precisamos considerar. E outro item que nós podemos optar é se a gente vai usar o não desonerado ou desonerado. Lembrando que tem essa diferença e a gente vai, mais na frente, isso vai fazer mais sentido. Agora eu prometi na aula passada hoje apresentar o BDI, mas nós nem vamos aprofundar muito nisso. Eu quero fazer essa revisão para a gente partir para a parte nova, que é o levantamento de áreas, de quantitativos, tendo fixado essa questão das CPUs, né? Conseguiu compreender?
Certo, obrigado. Acho que quem que perguntou foi Maria, que perguntou, conseguiu entender, o Paulo? Isso, tá. Sim, sim. Tá bom, então ótimo, obrigado, gente. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu queria então, uma revisão sobre a CPU, né? Que são custos diretos, lembrando que as CPUs nós vamos calcular no método de orçamento da CPU, que nós vimos o método do CUB, custo unitário básico, e o método CPU. No método CPU a gente calcula todo o detalhamento de tudo que vai ser usado na obra, os insumos, materiais, mão de obra e equipamentos. E aí trouxe para a gente aqui uma composição do SINAP, que eu peguei, editei ela, copiei todos os itens, isso do SINAP mais atual, que a gente até viu na aula passada, que é a base de julho. Eu confesso que eu não olhei hoje, ou ontem, se já saiu a de agosto. Pode ser que tenha saído, mas eu usei, aqui nós já tínhamos a de julho, por já ter enviado para vocês. Só editei aqui então, e trouxe essa, então está aqui, vou mostrar um pouco sobre os campos dela. Então, a primeira coisa a gente tem aqui em cima, e essa mas antes, lembrando que essa formatação aqui, ela é opcional. Os softwares que a gente vai usar, cada um tem uma forma diferente de mostrar, de formatar, de colorir, destacando pontos e tal. Eu fiz essa formatação para mostrar esse exemplo, para a gente fixar os principais pontos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a descrição da CPU. Qual é o tipo do serviço? Então, nesse caso, é um serviço que é alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na horizontal, com as dimensões de 11,5 por 19 por 19 centímetros, espessura de 11,5, então é aquele bloco, quem lembra da posição a cutela e a singelo? Lembram disso, de tecnologia das construções? Nesse caso aqui, se a espessura da parede é 11,5, esse bloco, que está na horizontal, né, os furos na horizontal, ele está a cutelo ou ele está singelo? Que seria o em pé ou deitado, né? Quem lembra disso, podia falar para a gente? Alguém? Tá bom, gente. Então, já deu a dica que ele está de pé. Quando ele está de pé, o bloco está a cutelo. Para deixar lembrar, se vocês, aliás, para ajudar a lembrar, lembre que o cutelo é um instrumento de corte muito usado por açougueiro, né, que é aquela faca alta assim, que usa como se fosse, pensa que a cutela quando ele está de pé, né, e a singelo deitado. Então, a alvenaria de bloco cerâmico furado na horizontal com essas dimensões, ele está a cutelo, está de pé. De paredes com área líquida menor que 6 metros quadrados. Essa definição é porque o SINAP ele define. Quando a parede tem mais que 6 metros quadrados, ele tem uma composição. Quando ela tem menos que 6 metros quadrados, ele tem uma composição um pouco diferente. Sem vão e com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Veja que é um nome longo, né? Por que o nome é comprido? Porque ele vai detalhar exatamente qual é a posição, a situação, o detalhamento dessa composição. Essa aferição da composição foi feita em junho de 2014. A aferição é o cálculo dos índices, já vou falar daqui a pouquinho. E aqui tem o código SINAP. Então, nessa outra imagem, o código SINAP dessa composição é 87497. Então, se eu quiser encontrar o preço atualizado da composição naquela tabela sintética do SINAP, eu basta digitar esse código lá numa ferramenta de busca no PDF ou no Excel, e ele vai mostrar o preço. Né? Outro ponto indispensável é saber qual é a unidade de medida da CPU. Então, como é que a gente mede o bolo? A gente falou, a gente poderia medir o bolo por unidade de bolo ou por quilo, por massa, por peso, né? Falando uma forma mais que é massa, na verdade. Então, quando a gente vai comprar um bolo, podemos ter ou aquela padaria que vende por peso, por massa, olha, R$30 o quilo, esse tipo. O outro bolo já custa R$50 o quilo. Ou por unidade, que aí é calculado o preço fixo para aquela unidade, que vai ter naturalmente um peso específico, né? E aí aqui, no caso da alvenaria, a gente trabalha com metro quadrado, ou seja, a alvenaria a gente mede por área que ela está sendo executada. Isso é muito importante para entender. Depois, nessa coluna aqui tem
os detalhamentos dos insumos. Lembrando o que são os insumos? Tudo aquilo que precisa para executar aquele serviço. Material, mão de obra, ele até aqui embaixo está definido, já vou falar depois, o agrupamento, materiais, mão de obra e equipamentos. Esta CPU não tem equipamento, por isso está zerado, vamos falar daqui a pouquinho. Então a gente tem que ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, onde a gente vai definir. Na primeira coluna, o item, qual é a ordem do insumo nessa composição. Então, por exemplo, o insumo 1 é a tela de aço, o insumo 2 é o pino, o insumo 3 é o bloco de cerâmico, o 4, o 5 e o 6. Na segunda coluna é o código SINAP do insumo, lembrando que muita composição usa outra composição dentro dela, como por exemplo o pedreiro, eu vou falar daqui a pouco de novo. Então nessa coluna a gente tem o código SINAP, que por sua vez o SINAP vai dar o preço daquela insumo, ou se o insumo for uma composição, por sua vez ele vai dar o preço daquela composição que vai, nesse caso, ela é usada como insumo. Depois a descrição do insumo, ou seja, o que é esse insumo. Então aqui a gente tem tela de aço, pino de aço, bloco cerâmico, etc. Outro item muito importante que é a unidade, ou seja, qual é a unidade de medida desse insumo. Ou seja, como a gente mede o consumo desse insumo. Bom, vamos pensar no bolo. Eu estou consumindo farinha. Farinha a gente mede como? É por litro, é por quilo, é por grão, é por colher. Né? A gente tem que definir. Se for quilo, então eu vou ter que trabalhar com o preço e com o índice de consumo de 1 quilo. Que é o índice de consumo é o próximo passo. O que é o índice de consumo? Lembrando, é quanto é consumido daquele insumo para produzir uma unidade de medida da CPU. Quanto que é a unidade de medida da CPU? Metro quadrado, ou seja, quanto eu consumo. Então esse valor representa o quê? O quanto eu consumo de tela para produzir uma unidade, composição de preço unitário, uma unidade de alvenaria. Qual que é a unidade de medida? Metro quadrado. Então, unidade, para produzir 1 metro quadrado de alvenaria, eu preciso de 0,785 metros de tela. Preciso de 27,93 blocos, que são os famosos tijolos, no popular. E por assim, os outros itens também. Quanto custa a unidade de medida desse insumo? Ou seja, quanto custa 1 metro de tela? 2,01 metros, é o custo de 1 metro. Como eu vou usar 0,785, o meu custo da tela para fazer esse 1 metro quadrado é 1,58. Até aí, é só revisando o que a gente já viu. Então, esse último item é o custo total do consumo deste insumo na produção de uma unidade do serviço dessa CPU. O próximo item também que o SINAP trabalha, nem toda a composição faz isso, mas o SINAP faz, é interessante para a gente observar, para ter uma noção de qual é o maior peso do grupo de insumo dentro dessa composição. Ele agrupa os custos por categoria. Ele divide em equipamento, material e mão de obra. Essa composição específica não tem equipamento, portanto aqui está zerado. Né? O material, se a gente somar só os materiais, dá R$ 26,71 e a soma da mão de obra R$ 39,76. Mas eu faço uma observação muito importante, que aqui, para facilitar a apresentação, eu peguei e fiz uma soma direta. Se vocês forem olhar no SINAP, essa divisão está diferente. Por quê? Porque quando ele calcula a mão de obra, dentro da mão de obra, lembrando só para a gente ver aqui, o pedreiro com encargo complementar é uma composição, porque é o pedreiro mais os custos, todos os encargos complementares que são os EPIs, alimentação, treinamento. Ele considera isso, EPI, por exemplo, e ferramenta, como equipamento. Então ele separa da mão de obra. Aliás, não necessariamente pode ser material às vezes. Então, material, não equipamento. Equipamento é aquilo que vai ser usado na obra, corrigindo. Ele considera como material. Então, ele vai separar da mão de obra. Você vai ver que lá no SINAP vai estar menor, aqui vai estar maior o material. E na soma vai dar o preço final. Por essa razão. Por que eu botei isso? Porque a forma de calcular, ela não fica explícita lá no SINAP. Então eu teria que ir lá na composição do pedreiro, ver o que é material dele, remover do custo, então isso ia gerar uma coisa mais, um cálculo que não seria, fugiria da proposta, que é fazer uma revisão simples, mas só para destacar isso. O que é mais fácil é checar o que o SINAP tem,
E aqui, lembrando, é só para detalhar dentro dessa composição, para você enxergar, porque não vai mudar isso aqui que é o preço final, que é o mais importante para a gente. Quanto custa, então, o custo, né, que não é o preço ainda, o custo total para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, com o preço de julho, R$ 66,47. Então, esse é o preço, o custo total da composição, a CPU de alvenaria de vedação com toda essa definição. Ainda, como eu disse, o que significa esse valor aqui de 0,013 metro cúbico? Para quem ainda ficou com alguma dúvida e também para revisar. Ele significa o quê? Que para a gente produzir, voltando só para mudar de slide, está aqui, né? Tem argamassa no traço de 1:2:8 em volume de cimento, cal e areia úmida, para metro cúbico, emboço, massa única, assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneiro de 400 litros, que foi aferido na composição. Veja, isso é uma composição por sua vez, né? Porque para fazer argamassa vai ter que ter areia, cal, cimento, mais o tempo do serviço. Então ele já está usando outra composição para cá. Aí ele diz que tem um 0,013 metro cúbico. O que significa isso? Significa que para a gente produzir 1 metro quadrado daquela alvenaria, lembrando que a composição de preço unitário, uma unidade, qual a unidade de medida da alvenaria? Metro quadrado. Então, para produzir 1 metro quadrado dessa alvenaria, a gente precisa de 0,013 metro cúbico, que é a unidade de medida desse insumo, de argamassa. E aí fica a pergunta, quem chegou a essa conclusão que é 0,013 metro cúbico e não é outro valor? Por que não é 0,15, não é 1, ou é meio metro cúbico? Isso é a quantidade, aí vem é como se fosse a receita do bolo para a alvenaria. Quem disse que no bolo vai uma colher de fermento, uma xícara de açúcar? Alguém que fez o bolo, que testou, que foi verificando quanto precisa, né? Dentro das composições é mais ou menos assim, não a mesma relação de bolo, mas tem um método, que são os valores aferidos de acordo com os métodos de elaboração e as suas bases de dados. A gente falou do SINAP, que é o principal, mas tem também o TCPO e outras bases, como a CEDOP, que é do Estado, tem a CEINFRA, que é o Estado, o CEDOP é o Estado do Pará, a CEINFRA, que é o Estado do Ceará, e outras que são muito usadas. Então, eles são feitos numa metodologia em que eles levantaram várias obras, observaram vários serviços e fizeram o levantamento. Bom, a gente fez uma média e chegou à conclusão, fazendo aquela conta, dividindo o volume produzido pelo gasto de material, que gasta para produzir essa alvenaria 0,013 metro cúbico de argamassa. Tá? Ainda assim, então, fica uma dúvida, mas se para produzir 1 metro quadrado de alvenaria a gente precisa de 0,013 metro cúbico de argamassa, quantos metros quadrados de alvenaria a gente poderia produzir com 1 metro cúbico de argamassa? Porque a gente não vai produzir só aquele volume, né? A gente quando vai fazer argamassa, vai ter que produzir um pouco mais, não necessariamente 1 metro cúbico, mas talvez meio metro ou 0,20, 0,25. Para a gente ter essa relação, essa proporção, basta a gente calcular a divisão, né? Dividir o valor de 1 metro cúbico, que é o volume total de argamassa que a gente quer usar, pelo índice de consumo necessário para produzir 1 metro de alvenaria. Fazendo a conta aqui. Então, 1 metro cúbico de argamassa, que é o que a gente quer saber quanto eu vou produzir de alvenaria com 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico dividindo pelo índice de consumo de 1 metro quadrado, ou seja, 0,013 metro cúbico por metro quadrado de alvenaria. Fazendo essa conta simples, a gente vai ter, por exemplo, 76,92 metros quadrados de alvenaria. Ou seja, com 1 metro cúbico de argamassa, se a gente decidir fazer essa produção total, a gente consegue fazer 76, quase 77 metros quadrados de alvenaria. E essa mesma relação a gente pode usar para calcular qual o rendimento de qualquer insumo. O que é o rendimento que eu estou chamando? É o quanto uma unidade total daquele insumo vai render da unidade do serviço que está sendo executado. Ou seja, repetindo, o quanto uma unidade de insumo rende na produção daquela composição. Isso aí, ainda indo nessa lógica, se eu quiser saber quantos metros quadrados de alvenaria a gente pode construir com 1000 blocos, lembrando que 1000 blocos é um milheiro, né?
que é comumente vendido nessa quantidade. Um milheiro de tijolo, um milheiro de bloco. Mesma lógica, divide os 1000 blocos, que é o que a gente quer saber, por quanto se consome em 1 metro quadrado. Lembrando que lá na composição, vou voltar rapidamente, ele falou aqui, ó, 27, bloco cerâmico, qual que é a unidade de medida? Unidade, ele fala, é um bloco. Quantos blocos? 27,93. Veja que está uma fração bem fracionada, né? Quem chegou a esse valor? Mesma situação das composições aferidas no método SINAP ou no método TCPO. Quanto custa um bloco? 65 centavos. Então, um milheiro vai custar R$650 no preço atualizado. Bem caro, né? Aumentou bastante, assim, foi muito inflacionado. O custo total de bloco por esse método é 18,15. Pegando o resultado da conta, se a gente quiser saber, fazendo essa continha, a gente vai chegar à conclusão de que um milheiro vai render essa área de alvenaria, 35,8 metros quadrados de alvenaria. Não é qualquer bloco, né, gente? É aquele bloco lá, de 19 por 19 por 11,5 de espessura. No caso de largura, né, que ele vai estar a cutelo, vai estar de pé na horizontal, então ele tem esse rendimento aqui, 35,8 metros quadrados. Certo? Para finalizar, tem mais alguns slides aqui. Outra coisa também que eu comentei, esses índices aqui são aferidos pelo método citado, o SINAP, TCPO. Então, de onde veio esses índices, professor? Quem falou que é isso aqui, que não é mais, que não é menos? São aqueles métodos que seria o equivalente à receita do bolo, né? Seria o equivalente àquele documento que diz o quanto de cada ingrediente, ou seja, o quanto de cada insumo vai, incluído mão de obra, incluindo equipamento se precisar, né? Quem diz o custo desses insumos? Aí as atualizações mensais do SINAP, se a gente trabalhar com o SINAP, ou as atualizações semestrais da SEDOP, a Secretaria de Obras do Estado do Pará. Então é melhor usar o SINAP, por quê? Porque o SINAP atualiza mensalmente. Mas importante ter em mente que ele também tem algumas limitações por conta da região, a regionalidade, ele considera preço de capital e por aí vai. Lembrando que os custos unitários dos insumos são aferidos e atualizados mensalmente como pelo SINAP ou outra base como da SEDOP. Desculpa, achei que tinha repetido o slide, não. Então só é o que eu já tinha comentado, então, que os custos unitários eles vão ser feitos mensalmente pelo SINAP ou a SEDOP, como comentei, semestralmente pode buscar, ainda tem outras bases de outros estados também que podem ser usadas, né? E lembre uma coisa, né, que dentro de uma composição específica, a gente pode ter outras composições dentro dela, como é o caso da argamassa, que ela é uma composição, como o pedreiro, que aqui, por exemplo, como foi calculado o custo hora de um pedreiro? Repare que estão incluídos encargos complementares. Então, a gente tem aqui dentro dessa CPU de alvenaria, tem o pedreiro com encargos complementares. Ele é uma CPU. E quem disse que é 20,08 R$20,08. O próprio SINAP através dessa composição, que na aula passada a gente ficou procurando, não conseguimos, depois eu com calma consegui encontrar e trouxe ela aqui, só deu talvez seja pequeno ali no computador celular de vocês, mas vai estar no material depois. Então ele traz o pedreiro com encargos complementares, ele vai trabalhar com que unidade de medida? Hora, né? Hora. Aí vem o pedreiro, esse custo de R$14,89 é o custo direto de uma hora de trabalho, em que, como é que eles calculam isso? Eles pegam um custo anual, em que vai ser todo o salário, 13º, férias, os custos com direitos trabalhistas como FGTS e INSS quando é não desonerado. Chega nesse valor. Mas tem outros acréscimos como o custo mensal com alimentação, o vale transporte, os exames periódicos que ele tem que fazer para verificar a saúde, o seguro pessoal contra acidentes, as ferramentas de pedreiro que ele tem que usar e os EPIs, além do custo de capacitação. Então a gente comentou, nós tínhamos visto de um oficial de pintor, se não me engano, então aqui está do pedreiro. Ele soma tudo isso e chega à conclusão que o custo de uma hora de pedreiro é 20,08. 20,08. Se eu voltar aqui, ó, está batendo com esse 20,08 que a composição usa. Lembra que eu comentei que essa soma aqui não estaria batendo com o SINAP? Veja como é que ele trabalha aqui dentro.
Dentro da CPU do pedreiro ele tem material. Por quê? Porque o material aqui, ele está considerando ferramenta, EPI e alguns outros itens, até alimentação, como material. A mão de obra ele considera o pedreiro mesmo, né? O salário dele, e por dedução o custo de capacitação, que se você somar vai dar certinho esse 15 e 10. Ou seja, alimentação, transporte, exame, seguro, ferramenta e EPI ele classifica como material. Por isso que essa soma aqui, se você pegar o Sinap, vai dar um pouco distinto, que eu quis facilitar na leitura dela, mas para fazer esse complemento. Eu já vou olhar a pergunta, antes de sair da tela, para fechar que falta outro slide. Aí eu trouxe outro exemplo de CPU que usa equipamento. Aí eu peguei uma CPU, lembrando, descrição da CPU. Aqui é uma composição para concretagem de vigas e lajes com FCK de 20 MPa. O que é o FCK, gente? Eu vou botar aqui. Ah, tem gente entrando na sala, desculpa. Só um minutinho. Resistência, isso. Ah, saiu daqui. Agora. Exatamente, a resistência do quê? A resistência do concreto, né? Alguém está falando, sim, professor, é concretagem, então vai ser a resistência do quê? Do bloco? Isso, é resistência à compressão, a resistência mecânica desse concreto. Então, voltando aqui, é um concreto com a resistência à compressão característica de 20 MPa. Para lajes maciças ou nervuradas, com uso de bomba, ou seja, um concreto bombeado, em edificações com área média de lajes menor que a 20 metros quadrados. Aqui também é uma definição no Sinap que ele pega até 20 metros quadrados de área média das lajes, aliás, menor que 20, não, é até 20, menor ou igual. Até esse valor ele tem uma composição. Quando são lajes maiores, aí vai ter uma composição um pouco diferente. O que muda? Os índices de consumo, né? Aí ele ainda conclui adensamento e acabamento. Então ele até fala aqui uma coisa. Eu vou mostrar aqui dentro que é outra perguntinha para você. Essa composição foi aferida em 12 de 2015. Ok. Aí ele vem aqui, primeiro o concreto usinado, né? Quanto consumo de concreto por um metro quadrado de laje? O índice de consumo é 1,0, para 1 metro cúbico, né? Então a concretagem ele trabalha com 1 metro cúbico. Quanto consumo de concreto para executar efetivamente 1 metro cúbico de laje? 1,103. Mas espera aí, se eu vou fazer 1 metro cúbico de laje, eu vou gastar mais que 1 metro cúbico de concreto? Por que tem esse índice? Esse acréscimo de 103 aqui, vamos dizer, decilitros, aliás, litros, não decilitros, seriam frações de metro cúbico, seria equivalente a litro, é aquele valor considerado para perda, né? No transporte, no adensamento, sempre se perde um pouco. Então, para eu ter efetivamente 1 metro cúbico construído, eu vou ter que considerar um pouco mais. Ele considera quase um pouquinho mais que 10% a mais. Quanto custa 1 metro cúbico de concreto? R$ 405. O custo do concreto para esse 1 metro cúbico de concretagem é 446. Aí ele fala, isso claramente é uma composição. Vocês podem ver que é concreto usinado, bombeável, a classe de resistência C20, ou seja, 20 MPa, com brita 0 e 1, e slump de 100, mais ou menos 20 milímetros. Aí vem a perguntinha, o que é o slump? Quem que lembra o que é o slump de um concreto? É o abatimento, quase isso, né? Exato. Abatimento, lembrando, é quanto ele, naquele teste de slump, né, o slump teste, o quanto ele vai descer depois de moldar aquele cone. Exatamente. Então, ele vai medir uma propriedade que nós chamamos de consistência, para chegar num outro parâmetro que nós chamamos, lembrando, de trabalhabilidade, saber como esse concreto ele se adequa ele se deforma para
saber se ele é trabalhável ou não para aquela obra. Então, para esse concreto de laje e viga, tem que ser um concreto mais fluido, com um slump alto, ou seja, um concreto que ele se espalha facilmente. Então, ele já define aqui. Vejam que tem textos longos, por quê? Porque o SINAP ele vai dizer, olha, é um concreto assim, é um concreto assado. Ele vai definir essas coisas. Aí tem carpinteiro, pedreiro, servente, e aí tem os equipamentos, que é o vibrador de imersão, aquele equipamento que a gente usa para espalhar, para adensar o concreto. Aí ele tem dois, o que é CHP? K é o C, custo hora produtiva, né, o custo da hora que ele está efetivamente produzindo e o custo hora improdutiva. Pode observar que, por exemplo, o pedreiro ele vai usar 0,565 hora de pedreiro, seria o tempo então que o pedreiro tem que estar disponível para fazer um metro cúbico. É o tempo é o índice de consumo. É muito próximo, o vibrador é muito próximo desse valor, é praticamente o mesmo valor. Por quê? Então, por que ele mede em custo hora produtivo? Porque o vibrador, se ele for alugado, por exemplo, se ele é próprio da construtora, eles consideram esse custo, também para ser um rendimento em cima dele. Ele vai ter uma hora de produção, ou seja, aquele tempo que efetivamente ele está sendo usado, que é 0,056 hora, e tem uma carga horária, aliás, é 10% disso, perdão, tá? Desculpa, gente, porque os valores são coincidentes. Na verdade, ele não vai ser, ele é usado ao final do lançamento, você entra com o vibrador para poder fazer a conclusão e o acabamento do concreto, né? E ele considera uma fração, que é até maior, de custo hora improdutiva, ou seja, aquele tempo que o equipamento está disponível ali, mas ele não está sendo usado necessariamente. Então, tudo isso é aferido através de vários levantamentos da metodologia SINAP. Em resumo, esse exemplo é um custo baixo, né, 14 centavos. Mas poderia ser um custo maior se fosse uma betoneira, se fosse um guindaste, por exemplo. Então, é só um exemplo para a gente ver como que o equipamento ele entra, uma composição que usa equipamento. Então, quanto custa de equipamento para esse serviço? 14 centavos. Barato, né? De material, é bastante, porque o concreto é caro, R$ 446,72. E a mão de obra, R$ 23,33. O custo total para executar 1 metro cúbico de concreto nessa condição, R$ 470,18. Tá? E aí, para a gente fechar essa parte, queria falar do que é um orçamento analítico e o que é um orçamento sintético, que a gente vai começar agora fazendo o analítico, para mostrar para vocês. O analítico, ou seja, que ele está detalhado, ele remete àquilo de você poder fazer análise, de você apresentar detalhadamente cada item. Ele é aquele orçamento em que tem um detalhamento das composições nele e elas devem ser apresentadas quando se elabora esse analítico. Quando eu apresento o orçamento analítico, eu estou apresentando todas as composições que eu usei, com os índices, com os preços de cada insumo dentro dos índices. E quando se apresenta apenas o custo final da composição, ou seja, quanto custa executar uma unidade daquele serviço, como por exemplo, quanto custa a hora do pedreiro? R$ 20,08. Isso seria o sintético. Eu só mostraria isso aqui, não mostraria todo o restante. Quanto custa um metro cúbico de concreto para laje nessa condição? R$ 470,18. Eu mostro só o final, não mostro a análise do detalhamento. Quando a gente mostra apenas o custo final, a gente chama ele de orçamento sintético. Então, por exemplo, se eu pegar aqui do sintético do SINAP, ele mostra aqui, eu até trouxe aqui. Alvenaria de vedação com bloco, não é a mesma, é um pouco diferente, né? Essa composição 87497, 66,44. Aliás, essa que a gente usou lá em cima, desculpa. Outras, pouquinho diferentes, a composição 87496, que também é alvenaria, com bloco na horizontal, só que um bloco mais fino, né? Ou seja, mais estreito, aliás. Aqui é de 11, na que a gente trabalhou, essa aqui é bloco de 9. 68,34, já é até mais caro. Provavelmente porque o bloco cerâmico ele tem um custo maior, por unidade, né? Por bilheiro. Tem esse custo aqui, veja, no sintético só tem o custo do metro quadrado, não tem o detalhamento. Então, sintética quando resumo, só dou o preço final, e analítica quando apresento tudo. Tá? As referências desse material é daquele caderno do SINAP, das metodologias. Tá?
E aí, eu vou pausar por aqui agora, que essa parte era a revisão para a gente dar continuidade